Bom, boa noite, né? Dando aqui continuidade à nossa disciplina de nutrição aplicada à enfermagem. A gente vai aqui para as últimas equipes do seminário, né? E aí, aqui vocês têm 20 minutos, tá bom? E fiquem à vontade. Vou desligar aqui a câmera e o microfone para não atrapalhar vocês. Professora, eu não estou conseguindo falar nem com a Joyce, nem com a Laiane. Eu e a Jane podemos ir apresentando enquanto elas chegam, porque se elas não chegarem a tempo, aí os meninos, a próxima equipe pode apresentar e depois elas só apresentam a parte dela, mas a gente vai apresentar todo o slide, pode ser? Pode sim. Tá bom, só um minutinho que eu vou chamar aqui a Jane. Gente, boa noite. A minha equipe é formada por mim, pela Lore, né? Pela Jeane, pela Laiane e pela Joyce. Enquanto as meninas não conseguem entrar, eu já vou começar adiantando aqui a apresentação para não prejudicar a apresentação dos demais, tá? Só um momento. Pronto. O nosso tema é a dietoterapia na hipertensão arterial e na doença cardiovascular. Nós vamos falar um pouquinho sobre tratamentos e prevenções a partir da alimentação. Dieta, a dieta, né, a dieta em si, ela é para indivíduos doentes e deve se considerar. Desculpa, gente, eu estou olhando aqui no lugar errado, desculpa. Primeiro a gente vai começar falando da dietoterapia. A dietoterapia é um tratamento para indivíduos portadores de determinada patologia, que é feita através de alimentação adequada, considerando todas as condições em que se encontra o paciente. A modificação da alimentação no tratamento das doenças é uma das formas mais antigas de terapia. Assim, o bom estado nutricional do doente ajuda na melhoria do prognóstico. Professora, o seu slide, a senhora está passando um pouquinho na frente, mas eu estou lendo aqui pelo celular. O próximo slide é dietas, falando sobre as dietas, né? A dieta são para os indivíduos doentes e elas devem considerar as características individuais de cada pessoa, né? No caso, sexo, idade, religião, hábitos alimentares, cultura, hábitos socioeconômicos, entre outros.
ela deve considerar também as necessidades nutricionais para a manutenção ou reparação do organismo. A dieta, ela pode ser uma dieta especial que apresenta modificação nas suas características. Que modificações são essas? Elas podem ser modificadas fisicamente, né? Nesse caso, será quanto à consistência e o volume, e químicas também, né? No caso da energia e dos nutrientes, que é para atender às necessidades do indivíduo doente. Elas também podem ter alterações químicas, né? Como eu já citei aqui acima. Nesse caso, são os nutrientes e a energia que, no caso, ocasionam mudança de sabor. Também, quando elas têm a modificação física, elas podem alterar a temperatura e consistência. E também elas podem ser de conteúdo de resíduos, no caso, né, se tiver mais resíduos ou menos resíduos, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. O conteúdo de resíduos é a quantidade e a qualidade das fibras dos alimentos. Esse tipo de dieta pode ser subdividida em 4 classes. A isenta de resíduos, que ela não pode ter frutas, nem verduras e nem leguminosas. A com pouco resíduos, aí vem frutas e verduras cozidas. As de resíduos brandos, que são frutas e verduras cozidas, cereais triturados, frutas sem casca ou em compotas, e a rica em resíduos, que é a alimentação normal, essa é a alimentação nossa do dia a dia, tá? A modificação também pode ser quanto à consistência. Nesse caso, elas podem ter uma consistência normal, né, que é esse alimento praticamente só cozido ou cru, no caso de uma fruta, de um legume. Ela pode ser branda. Nesse caso da dieta branda, ela tem uma indicação específica, que seria para o pós-operatório, para infecções gastrointestinais, pacientes, e então para pacientes com problemas de mastigação. No caso, é uma dieta mais específica. Nós temos também a pastosa, né, que ela tem uma indicação, no caso aqui, seria para pacientes que não possuem dentes, ou que têm uma certa dificuldade de deglutição, e que tenha fases críticas de doenças crônicas. Ela também pode ser semilíquida, ela pode ser líquida. No caso da líquida, ela tem 2 variações, que seria a líquida completa, que ela tem como indicação casos graves de infecções, pós-operatório, doenças gastrointestinais graves, etc. E a restrita, ela tem indicações também para pós-operatório, num intervalo de 24 a 36 horas, com a finalidade de hidratação. Bem, agora nós vamos falar da terapia nutricional voltada para a hipertensão. Pode passar esse slide aí, professor. A terapia nutricional na hipertensão é um dos mais importantes fatores de risco, a hipertensão arterial sistêmica, ou RAS, é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, independentes de outros fatores, segundo Shen. A RAS, né, ou a hipertensão arterial sistêmica, pode ter inúmeras causas, tais como hereditariedade, excesso de peso, o sedentarismo, o alcoolismo, o estresse e o fumo. Entretanto, uma alimentação equilibrada pode favorecer em vários aspectos, beneficiando o funcionamento do organismo como um todo e melhorando o ritmo dos vasos sanguíneos e a musculatura do coração. O consumo excessivo de gorduras, carboidratos refinados, carboidratos refinados e sal, a falta de alguns nutrientes e o sedentarismo são práticas que favorecem o surgimento precoce da hipertensão arterial. Por isso, uma alimentação adequada combinada à atividade física é capaz de retardar o aparecimento da hipertensão. O sistema cardíaco, cerebrovascular e o renal são os mais afetados pela pressão sanguínea crônica elevada.
Nesse caso aqui, a professora falou muitas vezes durante a disciplina, né, o quanto a alimentação, uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação saudável, uma alimentação bem balanceada, ela tanto não só nutre, como ajuda a prevenir doenças, né? No caso aqui da hipertensão, não é só o consumo excessivo de sal, não é só o consumo excessivo de álcool, tabagismo, não. Mas a própria alimentação em si, se a gente exagerar em algumas coisas, como gorduras, como açúcar, como o sal, né, o sódio em si, ele favorece o surgimento precoce da hipertensão. O sódio, que é um dos componentes do sal de cozinha, não é o único vilão da hipertensão, como eu falei agora há pouco, né? A inclusão de algumas substâncias na alimentação são de extrema importância para que a hipertensão seja realmente diminuída com melhores resultados. Cada uma delas contém um papel positivo no trabalho dos vasos sanguíneos. Aqui, pode passar, professor, esse slide aí é o próximo. Aqui nós temos algumas substâncias que elas favorecem o bom, digamos assim, o bom funcionamento do corpo que ajudam a prevenir a hipertensão. Nós temos, a primeira delas, o cálcio. O cálcio ele auxilia na contração muscular e melhora as condições do tono vascular. O potássio auxilia na excreção do sódio. O magnésio mantém o efeito vasodilatador. As fibras solúveis podem diminuir a absorção de gordura e também diminuir a síntese do colesterol hepático. As fibras insolúveis não atuam na diminuição de gordura, mas contribuem no aumento da saciedade, porque, sua vez, aliás, porque uma vez limitado o consumo de alimentos, ele ainda favorece no movimento peristáltico, né, nos movimentos do intestino. Então, assim, quando o nutricionista ou o próprio médico mesmo fala, você tem que comer muitas frutas, muitos legumes, que você vai se sentir mais saciado, é justamente isso aqui. Não é nem tanto porque ela ajuda a diminuir, mas é porque, como é um alimento com uma digestão mais lenta, né, o organismo vai passar mais tempo processando, aí aqueles nutrientes vão ser melhor aproveitados, e isso vai favorecer todos, não só o sistema cardio, não só o aparelho digestivo, mas também todo o sistema cardiovascular. Pode passar, professor. Nesse slidezinho, eu coloquei alguns alimentos, que no caso eu até já repeti aqui, mas no caso eu coloquei quais são os tipos de alimentos que contém cada uma dessas substâncias, né? Os alimentos que favorecem e os que prejudicam o nosso coração. Nesse primeiro slide aqui, né, nós temos, como eu já falei anteriormente, o cálcio, que ele pode ser encontrado principalmente no leite e nos seus derivados, na sardinha, em hortaliças verdes escuras, que são ótimas fontes desse nutriente. O potássio e as fibras solúveis, eles podem ser encontrados em legumes, frutas, verduras. A gente deve consumir principalmente eles de forma crua, né? E com casca. Muita gente vai comer uma maçã, vou tirar a casca. Aquela casca é rica em substâncias que ajudam muito, não só o nosso intestino, mas melhora, protege a gengiva, os dentes, ajuda eu não lembro como é o nome da substância, mas ela previne a cárie no dente, na casca da maçã. O magnésio, ele é encontrado em oleaginosas, né, como nozes, amêndoas, castanhas, feijões, ervilhas, soja, lentilha, hortaliças verdes e cereais integrais. As fibras insolúveis são de preferência, né, os cereais integrais, como o arroz, aquele arroz. Os nutricionistas indicam muito arroz parbolizado porque ele não passou por tanto processo, né? Ainda preserva um pouquinho, né? Aí tem também a farinha e a aveia. Alguns outros produtos têm fibras adicionais em sua composição, né? No caso, se a pessoa for comprar no supermercado algum produto, sempre procurar ler no rótulo. Existe uma lei, né, que obriga todas as empresas alimentícias a colocar lá no rótulo a quantidade de caloria, quantidade de sódio, a quantidade de açúcar, a quantidade de fibras, de gordura, se tem gordura trans, se não tem. Então, é muito bom
a gente ficar atento. Pode, a princípio pode parecer meio paranoia, né? Mas isso faz uma diferença muito grande. Eu vou usar como exemplo, vou me usar como exemplo, no caso. Como eu comecei a fazer dieta, né, por conta que eu estava pré-diabética e pré-hipertensa, eu comecei a prestar mais atenção nos rótulos. Eu já prestava, né, mas aí eu fiquei mais atenta. Eu procuro ver qual é a quantidade de caloria no leite desnatado, se aquele biscoito, se aquele macarrão que eu comprei integral, se realmente ele é integral, porque muitas vezes eles colocam lá que é integral, só que eles têm lá na composição, pode conter trigo, pode conter centeio, pode conter não sei o quê, porque muitas vezes acontece a contaminação cruzada, acho que até a professora já falou aqui uma vez, então é sempre bom a gente dar uma prestadinha de atenção. Leite em pó, eu não sei se vocês já prestaram atenção, tem marcas de leite que tem uma quantidade absurda de sódio, tu fica besta, né? Tem uns que chega a 197 miligramas de sódio na composição. A gente diz assim, miligrama não é nada. Não é nada, mas aí tu vai juntar 197 miligramas do sódio que tem no leite, aí tu fez uma carne, colocou sal, aí tu comeu um outro biscoito, tem sódio lá no biscoito, tu vai beber um refrigerante, tem sódio lá no refrigerante, para que o sódio serve? Para realçar o sabor. E tudo isso aí, para quem já tem problema, principalmente quem tem problema na família já, de hipertensão, isso aí já é um sinalzinho de alerta, né, que abre para a gente poder ter mais atenção com o tipo de alimentação que a gente vai ingerir. Pode passar para o próximo, professor. Nesse aqui, eu coloquei alguns alimentos que são terrivelmente maléficos para o coração, né? No caso aí, como está na arte, são os inimigos do coração. O consumo em excesso de gorduras, carboidratos refinados e sal, a falta de alguns nutrientes e o sedentarismo são práticas que favorecem o surgimento precoce da hipertensão arterial. Foi até como eu já tinha falado antes, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, não tem ninguém na minha família com hipertensão, eu não tenho com que me preocupar. Mas devido à dieta que a gente tem hoje em dia, né, que é uma dieta muito industrializada, a gente compra muito alimento já processado, tudo tem sódio. Pode olhar, até no leite tem sódio, no achocolatado tem sódio. Tu pensa assim, meu Deus, para que vai ter sódio no achocolatado, numa coisa doce? Para realçar o sabor. Tem sódio no leite, para que serve? Para realçar o sabor. Então, esse pouquinho que tem em 1 miligrama, 10 miligramas, 50 miligramas, já contribui. No final, a gente já passou da quantidade sugerida pela Organização Mundial de Saúde. Bem, o primeiro que eu coloquei aqui, né, no caso, o sódio, ele está presente principalmente em alimentos curados, né? O que são esses alimentos curados? São aqueles que a gente chama embutido, a mortadela, o presunto de peru, o salame. Tem também em alimentos com salmoura. Aqui eu não sei se o pessoal tem muito esse costume, né, de comer picles, mas tem gente que gosta. Então, nesse caso aqui, a gente tem o picles, tem azeitonas, tem condimentos como mostarda, como ketchup. Nos refrigerantes Light Diet tem também sódio, pode olhar lá no rótulo. Em condimentos industrializados, como aqueles temperinhos prontos que a gente compra, o molho de soja, nosso shoyu maravilhoso, é sal puro. E também, além deles causarem todo esse problema que eu já falei antes, né? A quantidade elevada de sódio, ela causa retenção de água, retenção de líquidos no corpo. Nesse caso, vai aumentar o volume sanguíneo, vai aumentar a nossa pressão arterial. Uma coisa que a gente deve evitar, que faz muito mal, açúcar. O que é que o açúcar faz no nosso organismo? Ele aumenta a frequência cardíaca, o volume e a pressão dos vasos que bombeiam o sangue. Outro que faz muito mal, o álcool, que isso a gente não precisa nem falar, né? Que a quantidade maior de etanol, ela, além de elevar a pressão, ela pode causar problemas cardiovasculares. Outro que tem também que faz muitíssimo mal, que eu não coloquei aqui, foi o tabaco, né? O fumo, o cigarro em si. É outro também que causa muitos problemas, principalmente cardiovasculares.
Deixa eu ver aqui se a Jenny já entrou, que ela vai falar o restante. Só um momento. Gê, tá me Lore, ouvindo? Tá me tô, ouvindo? Lore, tô. Pronto, pode continuar a partir do próximo, tá? Tu não quer explicar só esse aí, não? Esse gráfico aí, Explico sim. esse dieta Dash, por favor. Tá, Aí eu continuo o restante. tá bom. Bem, gente, aqui eu coloquei essa dieta DASH, eu não sei se pronuncia certo assim. Assim é, professor? Acho que ela não está ouvindo. Mas, bem, essa dieta, ela é uma dieta que é muito recomendada porque ela faz um equilíbrio, né? Pode ser dash, viu? Porque ela faz tipo assim, um balanceamento de tudo que você vai consumir durante o dia. Então, vou só falar aqui, não vou falar tudo, mas falo algumas coisas só para vocês terem uma noção. O que é que a dieta DASH recomenda? Uma porção de 170 gramas de carne vermelha magra, de frango ou peixe por dia. É, é praticamente aquela dietinha, né, que o nutricionista passa para a gente. Ah, você vai comer frango, um pedaço de mais ou menos 100, 120 gramas ou 150 gramas, depende do nutricionista. 2 colheres de sopa diária de óleos e gorduras boas, né? O que seriam essas gorduras boas? No caso, é o azeite. Azeite de oliva, a gente sabe que faz muito bem para o nosso organismo. De 4 a 5 porções na semana, que é para a gente consumir nozes, castanhas, sementes e leguminosas. Essas leguminosas podem ser ou feijão ou a ervilha. No nosso caso aqui é mais feijão, né? Por incrível que pareça, o feijão ele não é muito bom para os diabéticos. De 3 a 4 xícaras ao dia de legumes e vegetais, como cenoura, abobrinha e brócolis. De 4 a 5 porções diárias, até 55 gramas cada, né, de grãos e carboidratos integrais. Aí vem o arroz, o pão, o macarrão, aqueles macarrão integral, todas essas da faixa dos integrais. De 4 a 5 porções de frutas no decorrer do dia. Aí essas frutas podem ser, você pode consumir aquela fruta da estação, né, a fruta da época, ou aquela fruta da sua preferência, também tomando cuidado, que se a pessoa, além de ser hipertensa, também for diabética, aí tem que ter cuidado com a manga, tem que ter cuidado com a banana, tem que ter cuidado com a melancia e por aí vai. E de 2 a 3 copos de leite desnatado ou semi-desnatado e seus derivados durante o dia. Então, nesse caso aí, seria o quê? Você pegar aquela porção e dividir de 2 a 3 vezes por dia, né? Uma porção aí vai ser mais ou menos, dependendo da quantidade de caloria, né? Você vai ver se é mais viável para você o leite desnatado ou semi-desnatado. Eu uso desnatado por conta do problema, né? Que eu já falei para vocês. Pronto, Jeane, pode continuar. Pode passar, professora. Gente, boa noite. Eu vou dar continuidade aqui à apresentação. Vou falar um pouquinho sobre terapia nutricional da doença cardiovascular. Pode passar, professora. Doença cardiovascular é um termo genérico que designa todas as alterações patológicas que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. No termo, inclui-se a doença cardíaca coronária. É uma doença que afeta os vasos sanguíneos que irrigam o coração, a hipertensão e a arteriosclerose. Pode passar, professora. O que compõe esses grupos são as seguintes doenças: a doença coronariana,
que são as doenças dos vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco, doença cerebrovascular, doença dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, doença arterial periférica, que é uma doença dos vasos sanguíneos que irrigam os membros superiores e inferiores. Também a doença cardíaca reumática, danos nos músculos do coração e válvulas cardíacas, devido à febre reumática, causada por bactérias. Gente, eu não estou enxergando esse nome aí. E aí, Laura? Bactérias estreptocóccicas. Pronto, é isso mesmo. O famoso estreptococcus. Cardiopatia congênita, malformações na estrutura do coração, existente desde o momento do nascimento. E a trombose venosa profunda e embolia pulmonar, que são coágulos sanguíneos nas veias das pernas e que podem se desalojar e se mover para o coração e pulmões. Pode passar, professora. Aqui a gente colocou um pouquinho das estatísticas. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Segundo estudos, mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que qualquer outra causa. Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2016, representando 31% de todas as mortes em nível global. Destes óbitos, estima-se que 85% ocorreram devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, os AVCs. Mais de 3/4 das mortes por doença cardiovascular ocorrem em países de baixa e média renda. Dessas 17 milhões de mortes prematuras, pessoas com menos de 70 anos por doenças crônicas não transmissíveis e 82% acontecem em países de baixa e média renda. E somam 37 são causadas por mortes causadas por doenças cardiovasculares. Gente, deixa eu só te complementar aqui só um pouquinho. Gente, assim, esses dados não parecem, a gente diz assim, é no mundo, mas isso é muito alarmante. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, 17 milhões de pessoas que morrem no mundo inteiro por conta de doença cardiovascular, principalmente, é muita coisa. Por isso, quem puder evitar, né, de estar consumindo muito sal, de consumir muito álcool, isso eu não estou dizendo que tem que parar de beber, parar de comer sal, não, porque isso é muito cultural, é muito da nossa cultura. A gente, desde cedo, eu digo isso pelos meus avós. Meus avós diziam que o tempero de comida era sal. Se a comida não tivesse sal, não tinha gosto. Podia estar cheia de verdura, de legume, do que fosse. Mas se não tivesse sal, não tinha tempero. Então, culturalmente, a gente já é educado para comer uma comida salgada, uma comida gordurosa, uma comida extremamente calórica, sem necessidade nenhuma. Se a gente for ver, fazendo uma comparação assim bem por cima entre os brasileiros e os franceses, a alimentação dos franceses tem baixíssima caloria, baixíssima. Se a gente for comparar o nosso café da manhã com o deles, o nosso café da manhã para eles é um almoço. E olha que a gente come o que é? Um pãozinho com leite com café, algumas pessoas comem fruta, né, cereais. Os franceses, não, eles comem uma baguete e só. Isso é o café da manhã deles. Aí o almoço, eles já procuram comer um sanduíche, mais voltado para o natural, né, sem muito esses embutidos. E a janta deles já é um pouquinho mais, digamos assim, com mais substância, né, como a gente fala. Já o nosso não, o café da manhã é mais ou menos, né? Aí o almoço vem muito, aí vem o lanche, mais comida, mais caloria, aí você chega na janta, tem gente que janta, mesmo que almoçou, aí vai jantar uma panelada, vai jantar uma feijoada, e isso só vai acumulando, né? E em vez de eu conseguir viver até os meus 70, 75 anos, eu posso desenvolver uma doença e morrer com 50. Pode continuar. É importante também a prática de exercício físico, né, Laura? Com toda certeza. Eu acho que não só a gente, às vezes a pessoa diz assim, também contribui para bastante. emagrecer
é só fechar a boca. Não, não é só fechar a boca. Fechar a boca é metade, fazer exercício é a outra metade, porque a gordurinha que você acumulou durante anos, ela não vai sumir assim, você estalar o dedo e diz assim, some gordura, ela vai se embora, não. Se você não fizer uma atividade física, se você não estimular o organismo para queimar aquela gordura, ela vai continuar lá por anos e anos. Exatamente. Professora, pode passar. Abordagem dietética. A abordagem dietética para a prevenção primária das DCVs consiste de 4 diretrizes maiores, que envolvem alterações na composição da dieta e atividade física. Justamente isso que a Lore acabou de falar. Estas diretrizes para a prevenção primária são recomendadas para a população em geral e devem fazer parte da adoção de um estilo de vida mais saudável. Os fatores de risco referentes ao estilo de vida, obesidade, sedentarismo, dieta aterogênica, constituem as áreas de intervenção e os fatores de riscos emergentes. Lipoproteínas, homocisteína, fatores de trombóticos e pró-inflamatórios e glicemia de jejum aumentada guiam as decisões com relação à intensidade de terapia na redução de risco. A terapia nutricional, que inclui atividade física, é a intervenção primária para pacientes com colesterol LDL elevado. E com a associação da dieta com exercício e perda de peso, geralmente os pacientes podem atingir as metas de lipídios séricos. E, consequentemente, essas intervenções são tentadas antes da terapia medicamentosa. Aqui tem os níveis de terapia nutricional. A AHA, American, eu não sei dizer isso não, preconiza 2 níveis para a terapia nutricional. Dieta passo 1. American Heart Association. Isso. Excelente, professora. Dieta passo 1. Mais liberal em termos de gordura saturada, até 10% da ingestão calórica total e até 300 miligramas de colesterol por dia. Acho que deve ser isso. E dieta passo 2. Dieta de alteração do estilo de vida, 8% da energia sob a forma de gordura saturada e menos de 200 miligramas de colesterol ao dia. Jane, eu vou só te interromper aqui de novo. Gente, só para assim, deixar mais explicadinho, esses 2 tipos de dieta aqui, né, que são os níveis de terapia nutricional, eles mostram como é que fazem uma redução, pode-se dizer assim, bem drástica da quantidade de a ingestão calórica, no caso, né, que a gente tem por dia. Aqui na dieta passo 1, a quantidade de colesterol que a gente pode consumir, né, nas gorduras é de 300 miligramas. Aí você diz assim, 300 miligramas é muito, é pouco. Não, é muito. Se você for ver, qualquer coisinha que você vai comer, que você vai beber, principalmente se for industrializado, não só industrializado, né, mas natural também. Mas, no caso, a maioria é industrializado, tem 140 quilocalorias, tem 300 quilocalorias. E aí você vai contar isso no fim do dia, você já consumiu mais de 2.000, 2.500 calorias. Eu baixei um app no meu celular para me ajudar a fazer uma contagem calórica. Ponderando de novo, parece paranoia, mas não é. Se a gente for ver o tanto de besteira que a gente ingere comendo uma besteira, vocês ficam passados. É porque minha internet estava muito ruim e eu não estava conseguindo espelhar aqui o celular para mostrar para vocês o app. Mas você vai comer um pãozinho, vou botar aqui um pãozinho que a gente chama pão carioca, né? Um pãozinho com café adoçado com açúcar. No meu caso, eu uso o demerara. E, às vezes, eu uso o requeijão zero lactose, porque minha irmã tem intolerância, né? Aí é o zero lactose light. Esse pãozinho com requeijão já dá quase 300 calorias, para vocês terem ideia. Aí dizem,
Eu comi pouco hoje, eu só comi um pão e tomei café. Sim, mas vai olhar a contagem de caloria para você ver. Então, muitas vezes, é muito melhor você optar por uma coisinha mais saudável, e por mais que tenha calorias, mas não é tanta, e você vai ter outras coisas, vai ter um cálcio, vai ter um fósforo, vai ter uma vitamina C, vai ter fibras que vão ajudar na sua digestão, e você fica passado. Eu faço o monitoramento das minhas calorias por dia e eu estou tentando diminuir a quantidade, né? Para me consumir 1.500 calorias, eu estou consumindo 1.400. Mas tu toma um copo de leite integral, são quase 200 quilocalorias que tu consome num copinho de leite. Aí tu fica pensando, meu Deus, eu vou passar fome, vou morrer de fome. Não, substitui por outras coisas que sejam menos calóricas e que tenham mais nutrientes. Pode continuar, gente. Professora, pode passar. Para os indivíduos com diagnóstico de síndrome metabólica, recomenda-se uma ingestão total de lipídios na ordem de 30 a 35% das calorias diárias, mantendo-se uma baixa ingestão de gordura saturada e ácidos graxos, e devendo-se enfatizar o consumo de ácidos graxos monoinsaturados e ácidos poliinsaturados, como estratégia para a diminuição dos triglicerídeos e do LDL colesterol e aumento do HDL colesterol, sem que ocorra aumento da glicemia. O período de tempo recomendado para se observar os efeitos da terapia nutricional é de 3 a 6 meses. Deve-se, no primeiro momento, reduzir a ingestão de gordura saturada e colesterol como primeiro nível de mudança de comportamento. Pode passar, professora. Ainda tem mais um slide. Mais dois, na verdade. Bem, aqui, ó, nós temos aqui uma pequena combinaçãozinha, um gráficozinho que faz uma combinaçãozinha muito boa para a gente seguir no nosso dia a dia, né? O da alimentação, que seria nessa alimentação? Equilibrar a dieta, né? Com mais salada, mais legumes, mais frutas, mais nozes, mais peixe, essas coisas mais saudáveis. A gente tem um controle da pressão arterial, né? Manter entre 130 por 80. Alguns médicos dizem que até 130. Eu considero 130 alto já. Eu procuro sempre manter a minha no 120 por 80, né? O famoso 12 por 8. O colesterol, a gente se familiarizar, né, com os fatores que aumentam esse risco para as doenças cardiovasculares. Foi o que eu falei, né? Procurar consumir menos calorias, procurar consumir menos sódio para ajudar a manter o colesterol lá nos níveis bons. O cigarro, que é um fator de risco altíssimo, que existem métodos, né, para ajudar a controlar, tem uns adesivos, tem outros que é pastilha, e por aí vai. O diabetes, que querendo ou não, ele está ligado, de alguma forma, ele está ligado com a pressão. Minha irmã não tem pressão alta, nem o diabetes dela, aliás, ela não tem diabetes, mas o colesterol dela está alto, por incrível que pareça, né? E também, uma das coisas mais importantes que eu considero, todas são importantes, mas que eu considero também de grande importância, é o exercício físico, a atividade física. Por quê? Porque, como eu falei antes, né? Não adianta só você fechar a boca, não adianta só você diminuir a ingestão de gordura, de carboidrato, dessas coisas, se você não fizer a atividade física. Não só porque ela vai ajudar a baixar esses níveis, tanto da glicose como do colesterol, como ela também vai dar um condicionamento melhor, vai te proporcionar uma frequência cardiovascular boa, tu vai ter um ritmo cardíaco bom, tu vai ter tônus muscular quando você tiver com seus 60, 70 anos, você não vai ser um idoso com músculo tudo atrofiado, porque não faz exercício físico e os músculos vão murchando, né? E por aí vai. Pode passar, professor. Laura, você vai continuar?
Não, gatinha, continua que a vista aqui já está embaralhando, que eu estou sem óculos. Pacientes com DCV estabelecida apresentam 5 a 7 vezes mais chance de ter um IAM subsequente à prevenção secundária deve englobar os seguintes pontos. Estimular os pacientes a parar de fumar, caso seja fumante, reduzir a pressão arterial para menos de 140 por 90, ou 130 por 85, e insuficiência renal ou diabetes estiverem presentes. Reduzir o colesterol LDL para menos de 100 e os níveis de não HDL para menos de 130. Atividade física moderada por 30 minutos por dia, de 3 a 4 vezes por semana, que também é muito importante. Controlar o peso para atingir o IMC abaixo de 25. Hemoglobina A1C abaixo de 7%. E Essa o hemoglobina aí, gente, só te cortando aqui rapidinho, é aquela hemoglobina glicada que a professora estava falando na aula de bioquímica. Ela tem que sim, estar, sim. no máximo, em 7, mas de preferência abaixo de 7. Sim, eu lembro. Uso indevido de 2 drogas antihipertensivas, que é inibidor de SA e beta-bloqueadores, após IAMC, a menos que seja contraindicado. Pronto, deixa eu falar esse último aí. Explicar aí, Lore. Pronto, aí por fim, nós temos algumas recomendações, tá? O que seria? As gorduras animais, elas fornecem cerca de 2/3 de toda a gordura saturada da nossa alimentação. E o que é recomendado é que a gente limite essa ingestão, né? No caso, se você for consumir uma carne vermelha, no caso, no máximo 180 gramas. A minha nutricionista pedia para que, no máximo, o tamanho do pedaço chegasse a 150 gramas, né? Porque ajuda a manter o colesterol mais baixo. Dando preferência às carnes magras, né? No caso, a gente, em vez de comer aquela panelada, comer aquele peito cozido com aquela gordura boiando em cima do caldo, a gente procurar aqueles pedacinhos mais magros. Mas do jeito que as coisas estão hoje, eu acho que nem carne a gente está comendo mais. Aí é optar pelo frango, pelo ovo. Nós temos também ovos. A recomendação são de 2 ou menos vezes na semana, né? Mas alguns médicos recomendam que você pode comer pelo menos 2 ovos por dia. Seria o limite máximo. A ingestão Também de quer fibras, né? comer... Oi? A ingestão de fibras. Isso. Aí vem ingestão de fibras, de frutas, de leguminosas, aveia, o farelo de aveia, a linhaça. Eu não gosto de linhaça, mas por fim, tem gente que gosta. É bom. Frutas frescas. Eu não gosto não, acho um gosto horroroso. Essas dietas contêm quantidades mínimas de produto de origem animal, com ingestão de gordura saturada baixa, né, no caso dos 3%, o colesterol também abaixo de 5 miligramas e gordura total abaixo de 10%. A ênfase é dada aos grãos de baixo teor de gordura, as leguminosas, as frutas, os vegetais, os laticínios desnatados, além da clara de ovo, que caracteriza uma dieta ovo-lacto-vegetariana. É um nome complicado, mas é isso aí mesmo. Você quase, digamos assim, a pessoa virar não vai ser vegano não, mas vai ser um vegetariano, né? Dando prioridade mais para uma dieta mais voltada para frutas, legumes e saindo muito dessa parte da carne. Eu não, sinceramente, nada contra quem gosta, né? Mas eu, particularmente, eu não consigo ficar. Eu tentei fazer aqui uma semana de dieta sem carne, quase que eu dou um troço de fome. Bem, gente, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, quer esclarecer alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição. Se não, eu quero agradecer a atenção, desculpa por a gente ter falado assim meio atropelado,
porque as outras meninas não conseguiram entrar para fazer a apresentação, então nós tivemos que apresentar a nossa parte e a delas, né? Mas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós estamos aqui para ajudá-los. Bom, meninas, parabenizar vocês, né? E Obrigada, a professora. dupla de equipe, né? E, no caso, as meninas... como é que eu posso... As meninas participam, né, das notas de vocês, não é isso? Sim, professora, elas ajudaram na pesquisa e na montagem do trabalho. Pronto, ok. Parabenizar, né? A gente realmente já ultrapassou o tempo, né? E aí a gente não tem como apresentar a outra equipe hoje. A outra equipe vai precisar ficar para a próxima quinta-feira, tá certo? Tem alguém aí da outra equipe? Sim, professora. Estamos todas. Pronto. Aí vocês ficam para a próxima quinta, tá certo? Aí vocês só se organizam para a gente começar, para vocês, né, todos chegarem um pouquinho mais cedo, pelo menos em torno aí de 6h30, para a gente conseguir apresentar, tá bom? Professora, a Joyce me mandou uma mensagem aqui dizendo que é porque ela está trabalhando ainda, por isso que ela não tinha acessado. Certo, ok. Então, meus queridos, até quinta, né? Porque segunda é feriado, vou parar aqui a gravação, tá? Eu já fui colocando as